Qual é, sinistro? Um trabalho de Areta Saraiva, Igor Gomes de Araújo, Leon Soares, Pedro Miranda e Pedro Teles. Orientadora, professora Viviane Espírito Santo Rodrigues. Pichação é uma das coisas mais fortes que a gente tem, porque é o seguinte, mano, é o maior arroto que o pobre pode dar, o oprimido pode dar, o arroto na cara do burguês, ó. Toma, nós estamos aqui também, essa porra dessa propriedade privada sua, ela também é minha, a janela é minha, foda-se, o prédio pode ser seu porque o seu avô roubou ele dos índios, mas a janela é minha também, porque a cidade também é minha. Acho que a pichação é um grande grito de assim, ó, a cidade é nossa, mano. Também. A cidade não pertence aos executivos, às multinacionais e toda essa ladainha aí. A cidade é do povo. A cidade é nossa e não é que vai pintar ela do jeito que for. E se pintar em cima de branco, vai lá e vai. Nós somos as espinhas na cara da sociedade porca. Motivado pelas discussões sobre cidade, território, região, lugar e tantas outras em sala de aula, decidimos aqui falar sobre a cultura do Sharpie. Para além dos paradigmas de uma sociedade burguesa que não tolera a desigualdade da qual ela mesma se edifica. Meu nome é Leon Soares, eu tô aqui na presença com os amigos Pedro Teles, Igor Gomes e a Areta Saraiva. E a gente vai falar um pouco sobre esse tema, então bora lá pro episódio. Começando então, caso prensado, a gente vai discutir sobre o Sharpie no Rio de Janeiro, São Paulo, e se isso der certo para episódios futuros, quem sabe a gente consegue expandir os nossos horizontes e comentar sobre isso aí no território nacional. Então, fica aí a dica aí pra galera da mesa. A gente vai falar agora sobre um pouco, né? Não sou eu que vou falar, vai ser a Areta, que vai falar um pouco sobre a origem, as hipóteses que tem, né, do surgimento dessa cultura. Então, bola tá contigo, gata. Vai lá. É isso, gente. Boa tarde. Eu queria começar, né, dizendo que, primeiramente, não temos registros exatos de como surgiu a pichação aqui no nosso país. Tem algumas teorias de que talvez tenha surgido como um grito de protesto, né, em meio ao cenário da ditadura, ou até um anúncio de venda de cães. Mas, assim, a origem mesmo ainda é um mistério. No caso, a gente sabe que a pichação ela é vista como um fenômeno de escrito urbano, e ela ultrapassa todos os limites físicos dessas demarcações territoriais. Ela tem essa propriedade de tomar dimensões políticas e demarcar relações de poder, né, entre grupos periféricos e menos favorecidos contra o Estado. Na maioria das vezes, né, essas pichações elas vão para além da escrita em si. Elas se expandem para referências a bairros ou a regiões. Tanto que a gente vê siglas, né, de áreas como Baixada, Zona Norte, ou até de grupos mesmo, né, de crios. No caso, a pichação ela tem essa característica de reescrever a cartografia dessa desigualdade social, porque a maioria, os pichadores em si, não é uma regra, mas a maior parte deles são pessoas que vivem nas bordas da sociedade, mas elas não se limitam a esses espaços, sabe? Porque a pichação ela é em si um ato de resistência. Ela nos traz essa possibilidade de estar questionando sobre a ideia de propriedade, sobre essa segregação que existe, né, entre a periferia e o centro urbano. Então, assim, existem umas teorias, como eu disse, sobre o início da pichação. Nos anos 60 tinha um mano chamado Antenor e ele espalhou por São Paulo inteiro marcações em paredes escrito Canfila, quilômetro 26. E, na época, ele chegou a ser investigado, né, pelo pessoal da ditadura, porque eles achavam que ele era um subversivo, achavam que ele estava querendo transmitir alguma mensagem subliminar ali.
sendo que ele simplesmente estava vendendo o produto dele, no caso, que era um cães-fila, e o quilômetro 26 era onde estava localizado ali o trampo dele. E, no caso, na época, a partir daí, nos anos 60 e 70, a pichação ela já pega uma característica mais de protesto, sabe? E também, não só de protesto, mas tem uma narrativa meio poética também, porque elas eram inspiradas em músicas, em imagem, em seriados, né? Tem até o Mano, que é o Sela Canto, que pichou em vários lugares uma frase que ele viu no filme. Sela Canto é irado. Sim, e foi uma parada que ele viu num seriado e ele simplesmente escreveu num papel e depois ele foi reproduzindo isso para outras, né, em outros lugares e se tornou um mano conhecidíssimo. Tanto que a própria estética dele foi copiada depois em campanhas publicitárias, sabe? Tipo, foi uma parada, uma identidade que ele criou, uma identidade visual muito forte. Só que, né, seguindo essa linha temporal, isso foi no caso nos anos 70, nos anos 80, a pichação ela meio que se separa dessa, não separa, mas paralelamente caminhando com essa narrativa política, ela começa a adquirir características também do movimento punk, que é o que estava em alta na época. Tanto que tem até as questões de caligrafia que remetiam a caligrafia de bandas punks da época, e os manos que estavam na pichação nessa cena, eles se inspiravam nisso, então traziam até aquela estética que é mais paulista, no caso das letras esticadas, né? Então, é isso, sabe? A ideia de pichação é essa ideia de um grito de, pô, a cidade é nossa, tá ligado? De ocupação, é um ato de resistência, mano. É tipo, você se questionar sobre o seu lugar de pertencimento, sabe? O que é de fato seu, o que você pode, o que você não pode fazer. E é basicamente isso. Boto fé. Pô, inclusive isso faz um paralelo bem bom com o que o Igor tava falando antes, quando a gente tava conversando em off, sobre essa dicotomia, né, do grafite e do piche, porque o grafite ele é super marginalizado justamente por ele ter esse caráter de resistência e esse caráter contestador, né? Que, como até o funkeiro falou, que é esse arroto na cara da sociedade. É a espinha, né? É a espinha na cara da sociedade. Isso. Posso começar? Pode sim, amigo. Fala aí. Pode seguir. Boa noite, camaradas, né? Gostaria de começar a minha fala com uma pergunta, né, que me foi feita quando estava projetando assim o que eu ia falar, né? Sobre a pichação, né? Mas você é a favor ou contra? E aí, gente, o que vocês me dizem? Eu sou a favor. Total a favor. Super a favor. Pô, a gente tá gravando esse episódio aqui, a gente só podia ser a favor. Só podemos. Total a favor. E, tipo, na hora, como eu ainda tava um pouco noob, né, no assunto sobre pichação, acho que o máximo que eu tinha feito ali era rabiscar um caderno, botar uma mesa, né, na cadeira, assim, da escola. Então foi o máximo que eu cheguei, assim, do mundo da pichação, então ainda tinha muito, muito enraizado na minha cabeça umas ideias bem, bem tortas, assim, sobre o que é pichação, né. Então, assim, quando me foi feita essa pergunta, eu não sabia muito o que responder, então meio que botei ali em cima do muro, não tem como controlar, né? Como justamente a gente estava falando que é um arroto da sociedade, é um grito dos excluídos, né? Tá vendo aí, ouvinte? Agora, quando você chegar em família, saindo desse episódio, a gente espera que você tenha pelo menos, assim, a vontade de buscar uma resposta para essa pergunta. E aí tu elabora tuas opiniões. Exatamente, e a gente tem que disputar mesmo, quando a gente for falar sobre, a gente tem que disputar o conceito de pichação, a gente tem que colocar assim como uma arte, como falar que é arte, né? Porque eles dizem, né, e aí bota aí a burguesia, né, e o Estado, que é ministrado pelos burgueses, né, que a pichação é algo sujo, né? Suja o patrimônio público, vandaliza,
sinônimo de criminalidade, né? Então, a gente tem que disputar essas ideias também. A gente tem que falar sobre, tentar se estudar mais sobre o assunto para poder falar mesmo, assim, até na roda de amigos. A gente acha que é pouca coisa, mas vai trazendo todos esses conceitos, assim, que a gente consegue mudar um pouco o pensamento do senso comum, né? Perfeito. Eu queria só fazer um comentário aqui sobre a fala do Igor, que é exatamente essa questão de como a pichação ela é uma arte que é marginalizada, mas se a gente for analisar, tudo que é produzido por essa galera menos favorecida tem essa problemática de ser marginalizado, de não ser considerado arte, sabe? Sim, ganha um sinônimo, né, de não arte, de não pertencimento, não é arte, elas arte, é uma arte feia. Exatamente. Ela passa também a pichação, como a maioria das artes, né, que a gente conhece, ela passa também por aquela lente do belo e do bonito, entende? Então, é comum, né, essas produções que não são produções, como é que eu vou dizer, tipo, produções ricas, de pessoas influentes, entende? Tem essa tendência. Isso, tem essa tendência de ser marginalizado. Então, eu acho que a dificuldade das pessoas de enxergarem a pichação em si como uma expressão artística se dá muito a isso, entende? Porque existem pichadores que são vistos como artistas, sabe? Eu acho que isso vai muito exatamente sobre isso, dessa guerra, sabe? Tipo, dessa urgência em sempre estar desfavorecendo ou desqualificando o que é produzido por essa camada mais desfavorecida da sociedade. Sim, e tipo, é totalmente ao contrário quando a gente tá falando de grafite, né? Hoje, até um pouco tempo atrás, o pessoal não sabia muita diferença de pichação. Mas hoje em dia, como o grafite já é uma arte, né, institucionalizada, então acabam passando um pano, quer dizer, não passam nenhuma tinta por cima, né? Deixam ali e isso são pode até contratados, né? Eles são até contratados. Isso são contratados. Vai além do simplesmente deixar, eles chamam pra fazer, né? Eles tem aquela questão também de grafite ser uma obra que ela foi abraçada, né? Eles simplesmente institucionalizaram o grafite na normativa, né? Do cenário, da paisagem urbana, e sendo que os grafiteiros muitas vezes são os pichadores, sabe? Só que eles têm um trabalho um pouco mais comerciável, né, aos olhos da maioria. É aquela arte de rua mais aceita, né? Por ser comercial e ser esteticamente mais bonita, digamos assim. E tem essa questão também, né? Dos grafiteiros que foi como você falou, que são... as pessoas pagam pra ter, aquilo é considerado arte, tipo Gêmeos. Aquele outro mano agora que eu não tô conseguindo lembrar o nome, mas o que leiloou o desenho... Banksy. Oi? Sim, ele mesmo. Então, tipo assim, existe... A gente... É nítida essa... Como é que eu vou dizer? Diferença no tratamento, né? Isso, sim, sabe? É nítida essa diferença que é tratada uma e outra, sendo que se você fosse realmente se questionar o que faz do grafite tão especial e por que a pichação ela é marginalizada, mas o grafite é glamourizado, sabe? Fica essa pergunta aí agora pra quem tá ouvindo a gente. Por quê? Além de ser contra a favor, a gente agora na segunda pergunta. Por que essa prevalência do grafite em detrimento da pichação? E também rola muito de ter alguns artistas que picham, mas eles têm o grafite como uma forma para escoar essa necessidade de se expressar artisticamente e até conseguir também levantar uma grana. Um dos pichadores que ficaram muito famosos no Rio de Janeiro nos anos 90, o Hair. Pra quem assistiu aquele documentário Luz, Câmera, Pichação,
É esse mesmo, não é, gente? Eu posso estar confuso se não é Não, também esse o mesmo. Picho. O Picho é de São Paulo, né? Isso. Esse Luz Câmera Pichação é mais no Rio. E ele É, o Picho é de fala São- que, tipo, o filho dele já tá, tipo, também pichando um negócio aqui, outro ali, mas eles estão fazendo cursos pra poder aprimorar a técnica e entrar nesse universo do grafite e ter essa fonte de renda, até porque ele já é uma parte da história, mas é uma história que não é contada, né? Porque é um movimento contra-hegemônico, se a gente for parar pra olhar. Eles estão disputando... Estão disputando, meio que entrando nesse espaço que a gente pensa. Se a gente pensar a cidade como esse local que existem disputas acontecendo ali o tempo todo, a pichação surge como esse grito, como a Areta tinha colocado, de uma massa de trabalhadoras e trabalhadores que vivem à margem do poder público. O poder público que deveria garantir o bem-estar de todas as pessoas, mas no caso eles só mostram o braço da repressão. Então, o arroto, a espinha na cara, é basicamente esse lado feio do Estado burguês, que tá ali o tempo inteiro reprimindo, perseguindo e se valendo de uns valores que a gente não consegue, tipo, reproduzir mais esse tipo de discurso depois que a gente compreende que isso também é um discurso que tá em disputa. Sim, sabe? sim. As ideias, elas não são fixas. Os valores e as conquistas que a gente tem, elas não são, tipo, a gente conquistou isso daqui por causa de pressão social, a gente nunca vai perder. Muito pelo contrário. E a pichação vem como essa ideia de transgredir mesmo, pra incomodar, pra tirar as pessoas desse lugar comum e realmente fazer elas refletirem. Mesmo que seja uma reação de ódio, que é bem comum, as pessoas reagirem mal quando vem alguma pichação, principalmente se tá acontecendo no prédio que elas vivem, ou na casa que elas vivem, enfim, ou algum comerciante, algum empresário, ou algum sujeito que detém um capital para ter esse acúmulo, assim, e deixar também essas propriedades, que elas são, a maioria delas, inutilizadas. Elas estão para especulação. E a pichação chega ali, toma conta daquele espaço. Porque eles não têm essa preocupação. Que aí já é uma expansão de um outro debate nessa relação público-privada que a pichação, tipo, não se importa. E isso é, tipo, muito, muito louco. Tipo, muito brabo mesmo. Porque não tem essa preocupação mesmo. Eles não querem discutir sobre os termos do Estado. Eles querem falar sobre os termos deles, sabe? Como, tipo, nós estamos aqui, nós vamos falar, nós temos tanta voz quanto vocês acham que a gente tem. Vocês vão querer calar a gente, pode tentar prender 1, 2, 3, 4, 5 vezes, bater e não vai adiantar, cara. É isso, é o famoso a gente tá aqui, quer vocês queiram ou não, né? Exatamente, e é reflexo disso. Todos os grandes centros urbanos estão tomados por pichação, tá ligado? Os prédios estão lá com várias e várias tags de várias pessoas. E tem até um ponto também que é muito curioso, né? Eles contando nesses documentários que a gente assistiu e tal, e depois também lendo algumas coisas, eles enxergam aquilo como também uma forma de tornar a própria identidade como propaganda, né? Essa identidade da tag, de se aparecer na televisão, se aparecer no jornal, isso faz eles ficarem mais famosos e serem comentados nesses encontros que eles se reúnem pra poder trocar ideia e tal. Então, tipo, Tem até divulgam, né? e tem até um caos, né, que ele fala no documentário Picho, que o cara pichou e depois ele ligou pra polícia pra denunciar que estavam pichando. Sim, Só pra poder virar uma matéria e ele aparecer na matéria como, sabe, como se ele fosse o cara que denunciou, mas ele também era o cara que pichou. Sim. Então ele estava em evidência 2 vezes, sabe? Então tem muito isso na cultura do picho, do cara, ele quer ser visto, sabe? Sim. É a questão egóica do cara falar, mano, olha só onde é que eu subi nesse prédio. Exatamente. Né? E olha o meu nome ali na página do jornal, sabe? Olha, tipo, olhe pra mim. E fora também que eles têm
tem também rola da galera que, tipo, é uma herança meio que daquele movimento da ditadura, né? Do abaixo a ditadura, de terem as frases de música e tal. Mas ainda tem uma galera que picha umas frases. E elas são umas coisas icônicas, assim, tipo... Um exemplo disso. Não era com spray. Não se sabe exatamente como que foi pintado aquilo ali e nem sabe aonde que foi parar. Mas na entrada de Duque de Caxias na linha vermelha, tinha lá uma frase que era Duque de Caxias, terra de mulher bonita. E isso se tornou... cara, isso é incrível, porque isso aí depois se tornou um disco de um artista daqui da cidade, que ele lançou o disco intitulado Terra de Mulher Bonita, o Felipe Vaz. Ouça, inclusive. E a gente tem essas coisas também até como uma forma da gente, tipo, meio que ter uma outra maneira de observar a paisagem, uma outra forma de conseguir dar uma cara de população, tipo assim, a cara do povo, a cara das pessoas, não da instituição para essa paisagem. Até A cara do florestário. Tem a questão também de que cada estado tem uma personalidade própria, né? Em relação à pichação, uma estética, digamos assim. Sim. Tipo, a estética carioca não é a Uma mesma de São identidade Paulo. própria. E isso vai além da caligrafia em si, até pela forma que eles fazem, sabe? Sim, tipo, em São os Paulo, por materiais exemplo. em si, tipo, no Rio de Janeiro não é tão como o pessoal costuma usar mais jet, né? Color jean. Mas, porra, a galera em São Paulo já faz as paradas, tipo, pintura com rolo, sabe? Tipo, O extintor, tem né? isso. Sim, existe uma estética diferente. Tem essa... Eu não sei se hoje em dia ainda tem isso, porque já tá enraizado, né? Já tem uma personalidade própria de cada estado, mas eu sei que existe essa diferença, essa estética mesmo, né? De cada região. Cada um criou a sua. E aí você começa também a diversificar o indivíduo pichador, sabe? Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro você tem muita questão do indivíduo, do cara, né? Como singular, chegar lá e botar o nome dele várias vezes. E aí, às vezes ele usa os amigos, né? Ele coloca, por exemplo, o funkeiro na entrevista dele. Ele fala que o funkeiro vem de funk, que era o vulgo dele na pista, né? Era a tag que ele botava. E aí subia ele... Alô, tá me ouvindo? Sim, que isso? Não, deu uma travada tá aqui no computador. Tipo, ele botava o vulgo dele funk, aí enquanto ele tava botando o F, tinham mais outros 3 amigos dele botando o U, N e o K, sabe? E aí eles iam colocando essas tags, divulgando o nome dele várias vezes em grupo. E enquanto em São Paulo, né, como no documentário Picho e nos outros vídeos isolados, né, da galera de São Paulo que a gente usou para fazer essa pesquisa, a gente vê que a cultura, né, dos grupos, né, das crews, né, que seriam os grupos em inglês, né, que se chama ali a galera deles, eles saem pra pichar e eles picham o nome do grupo, sabe? Sim. É o Cripta, os Mais Imundos, sabe? São vários grupos diferentes que saem e além das tags individuais, eles têm as tags de grupo, que é o interesse, né? E aí rolam as rixas entre grupos, né? Onde a gente... tem até, né, no próprio documentário do Piche, eles falam muito sobre a questão da rixa entre grupos, que muitas vezes saia briga e até numas aconteceu de sair morte, sabe? Sim, então, é uma cultura que a gente consegue ver, né, a diferença, né? Uma cultura que eles compartilham semelhanças, né? Eles estão ali fazendo a mesma atividade, mas só de mudar a fronteira do estado, né, do Rio e São Paulo, a gente já consegue encontrar diversas manifestações dessa cultura, sabe? Sim, formas de você manifestar. E só um ponto, né, que a gente tá falando aqui muito sobre a paisagem, sobre como o picho, ele toma conta, né, quando o pichador aparece, ele toma conta do cenário, né, ele usa extintor, rolo, tinta, ele quer deixar a marca dele. Isso é uma característica muito, muito forte, né, da paisagem urbana atual, que por causa da globalização, né, acontece uma mistura, né, uma confusão de culturas, né, confusão no sentido de junção desordenada, né, a gente não tem aqui uma
nenhuma ordem de aparecimento das culturas, uma hierarquia das culturas, né? A gente até tem uma normatização, né? O que a classe dominante dita como normal, como aceito, e uma marginalização, né? Que é o que fica excluído dessa norma. E a paisagem, ela é a materialização da vida social e da cultura da sociedade que ali existe, né? Que ali vive. E ela vai modificando o espaço, né? Ela vai... a visão do espaço, a paisagem, né? Conforme ela vai se habituando àquela rotina, aquela vivência. E quando a gente começa a falar sobre paisagem urbana e pichação, a gente pode falar que a pichação faz parte da gama de culturas invisibilizada propositalmente, né? Porque ela entra nessa... Ela é desse povo marginalizado. Ela é uma cultura de nascença e essência urbana. A pichação ela pode até aparecer nas áreas mais afastadas dos centros urbanos, né? Não na periferia, mas no campo, nas áreas mais rurais. Mas ela não tem tanta força porque ela justamente se pauta na verticalização das letras. Ela se pauta nessa questão da conquista do espaço, né? Deles subirem dos prédios, né? Que são pontos de fácil visibilidade e difícil acesso. Então eles estão ali sempre competindo para ver quem é que vai botar o nome mais alto, quem é que vai colocar o maior nome, sabe? No lugar mais difícil, que as pessoas mais vão ver. Então, ela é uma cultura que ela se pauta nessa questão da cidade. E ela é uma cultura que ela só existe porque ela é proibida. Porque é diferente do grafite, que uma hora que ele foi abraçado pela cultura dominante, ele continua existindo, ele floresce, ele ganha mais espaço. Tem um senso comum. Exato, sabe? Ele se torna comum na paisagem urbana. Não, a pichação é o contrário. A essência dela é anarquista, é de subversão. Ela só funciona, ela só existe, ela só tem o peso que ela tem no seu meio, né? Porque ela é proibida. Tanto que se você... A ideia também é essa, né? É incomodar. Né? Exato. Sim. Eu até me lembrei de um pichador, Massive Me é o nome dele, não sei se esse é o nome dele, mas que teve um rolê desse com ele, que ele pichou em forma de protesto uma igreja, não sei se vocês viram isso. Ele pichou assim, eu não me lembro agora qual é o nome daquele coisa, mas é tipo um extintor, sabe? Foi uma pichação bem grande, ele pichou Olhai por Nós em uma igreja. E depois disso, foi super criticado, deu um monte de merda, falando que ia processar, pagaram, E o Massive Meia, ele é suburbano, ele é pobre, tá ligado? E teve essa polêmica e tal, e num rolê desses, um estudante de uma faculdade cara desse estado, se eu não me engano foi São Paulo, ele tirou uma foto dessa pichação, e ele pôs numa exposição a foto, sem dar o crédito pro maluco, tá ligado? Botou, e ali já comercializou o bagulho dele como arte, tá ligado? Mas é o que eu falo, não porque quem fez... Oi? É o que, Igor? Pra tu ver, né, como é que é feito o bagulho. E tipo, o trampo dele chegou numa galeria, tá ligado? Uma foto, mas ele não teve reconhecimento, não teve nada por aquilo, tá ligado? Aí teve a polêmica e tal, que ele entrou na exposição, ele foi até a foto que era da obra dele, pichou por cima e jogou, tipo, notas falsas de dinheiro pro alto. Ele fez, tipo, essa performance, tá ligado? Mas aí ele falou, e tipo, aí deu... Oi? Não sabia dessa não, bem foda. E teve essa polêmica e tal, e o pessoal na hora que eles queriam conter ele, aí ele falou, vocês sabem de quem é essa obra? Essa obra é minha, tá ligado? No momento em que os seguranças estavam querendo pôr ele pra fora da exposição, ele falou. Engraçado que quando eu fiz o bagulho na igreja, né, como forma de protesto, eu fui perseguido, sabe, sofreu uma puta repressão. Mas quando um garoto branco de uma renomada faculdade de arte fotografou o trampo dele, né, e pôs numa galeria, automaticamente aquilo já teve uma outra visão, sabe? Uma outra recepção, né?
Exatamente, ela já passou de um ato de vandalismo contra uma igreja para uma expressão artística. E quando ele mesmo foi até essa galeria e pichou a foto né, tipo, vandalizou, no caso, a foto da arte dele, ele foi reprimido, ele sofreu uma outra repressão por ele não ser o padrão de pessoa que era para estar ali, sacou? Tanto que ele fala, vocês sabem de quem é essa foto? Essa sabe de quem é essa arte? Então, essa arte é minha. Então, acho que tem isso também, né? Tipo, só lembrei desse caso e quis compartilhar aqui com vocês, porque além de eu achar, pô, interessante, né? Não sei se pode xingar no podcast. Você já xingou, amiga. Desculpa, algumas vezes. Perdão. Mas além de ser foda pra caralho, né? Perdão, gente. Mas além de ser uma parada foda pra caralho, ela é um exemplo prático exatamente do que a gente estava falando, né? Sobre essa marginalização da pichação e do povo. Que ela é sim esse grito, sabe, de revolta e tudo mais. E isso é criminalizado por ser produzido por essa parcela menos favorecida da população. E a partir do momento que ela é produzida por um outro tipo de gente, ela já é glamourizada e vira aí, tipo, tá ligado? Uma parada conceituada e tal, tipo os gêmeos, né? Que, enfim, Perfeito. que já entra no campo do grafite. Perfeito. Eu acho que a gente pode aproveitar, só um minutinho, amigo. Acho que a gente pode aproveitar esse momento aqui agora pra gente terminar esse bloco. A gente vai colocar uma música aqui em homenagem a essa cultura. E aí a gente volta rapidinho, dá tempo de você ir lá no banheiro, tomar uma água. Não beber uma água no banheiro, mas bebe uma água, faz seu xixizinho, passa um café, aí a gente volta pra poder falar mais sobre isso daí. Só fé. Rajada de fé. Ei, papo, bora pro rolê, velho? Não, já parei. Eu pichava assim e curtia muito, eu me lembro bem. De cada segundo eu pichava assim e curtia muito, eu me lembro bem. De cada segundo. Bom, a gente voltando agora com a nossa discussão sobre o Sharpie, caso prensado aqui, entrando já, se encaminhando para os finalmente. O Igor queria até comentar um pouco sobre essa questão do grafite, né? Que ele é privilegiado se for colocar o piche como contraponto, né? Que não faz o menor sentido, mas rola essa parada, né, cara? Tipo, como é que é isso? E o que você pensa acerca disso? Então, eu acho que a própria postura, né, do Estado e de algumas galerias, né, em querer legalizar, vamos botar essa palavra, legalizar o grafite, né? Justamente eu acho que é para desmobilizar, gerar um certo... se bem que o próprio grafite já é feito para ter essa arte que não tem como botar paredes nela, não tem como fechar ela já vai sem que tenha como ter controle dela. Então, meio que a pichação é feita para meio que desmobilizar esse pessoal, né? Não tornar isso uma arte marginal, mas sim uma arte, tudo bem, agora pode ser uma belas artes, né? Mas ainda assim, passa por uma série de critérios, de pontos de vista, né? Que a gente pode considerar que, se a gente for fazer um recorte falando sobre etnocentrismo, né? A gente acaba vendo que muito do que passa, do que pode ser considerado arte no grafite, são linhas e traços e cores que são consideradas belas, né? Enquanto a pichação ainda assim é feito como sujeira e tudo mais. Formando não como eu falei. E é curioso, né? Porque a gente, depois de fazer toda essa pesquisa, a gente tá saindo daqui com um olhar diferente, né? Eu também queria ouvir de vocês, tipo... Como é que vocês saem depois desse episódio, depois desse processo de pesquisa? Como que vocês enxergam agora essa forma de fazer arte? A gente tá discutindo isso o tempo todo, né? A gente já meio que pensa que é arte, tá ligado?
Já não é mais uma questão, assim, pelo menos pra nós 4 aqui. Mas de toda forma, acho que seria interessante ouvir de vocês. Eu acho que a gente meio que saiu daquele consenso, pelo menos aqui eu me coloco assim, né? Eu saí meio daquela ideia do senso comum, de que pichação é sujeira, e que, porra, eu ficava olhando assim, caralho, por que o cara subiu nesse prédio, sabe? E aí eu, agora, assim, estudando sobre o assunto, eu meio que, não, peraí, tem um porquê dele estar subindo no prédio mais alto, tem um porquê dele ter escolhido esse ângulo. Né? Hoje em dia, agora eu olho pra janela do ônibus, assim, aí, tipo, às vezes eu vejo... Eu também. Porra! Aí Mudou agora a forma de olhar a cidade, né, cara? Aí eu olho lá pra cima do prédio, aí tá lá um bicho, agora entendi porque ele escolheu esse lugar, sabe? O ônibus passa exatamente aqui. Sim. E olha pra ali. E é muito irado também, porque depois que a gente pesquisou, pelo menos pra mim, eu ficava me questionando como que as pessoas conseguiam chegar lá. Pois é. E aí agora eu descobri que tem várias técnicas diferentes. Muitas tem uns que levam umas escadas imensas pra poder subir. Tem quando o eles não pessoal se que usa fazem de equipamento de escada. rapel, né? Cara, e uns improvisados também, tá ligado? Sim. Pô, o que me impressiona é a galera do Shinto, cara. O Shinto, pra mim, é subindo no mais. ombro do outro. Eu acho o mais impressionante de todo é quando a galera vai assim, crua, sabe? É um subindo no ombro do outro e dá a mão pro outro subir e bota o pé no ombro e vai. Pô, isso é irado demais, tá maluco? Tática de guerrilha, né? Organizadaço. E ver como a pichação é uma arte coletiva, né? Você vê que é feito em conjunto. O Pedro bem disse aí do funkeiro, né? Que eu acho que é funk, né? Que ele picha. Então, um amigo fecha um amigo é o F, outro amigo é o U, outro é o N, outro é o K, né? Então é uma coisa coletiva. Então muda muito nossa... Quando a gente estuda profunda, muda muito. Pois é, eles se ajudam, mas eles têm a tag deles, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Cada um tem a sua tag, mas eles se ajudam pra poder cada um colocar a sua tag lá no prédio. Essa questão aí das letras divididas rola mais em São Paulo, amigo. Sabe, tipo, que é várias pessoas com uma tag só, sacou? Aqui é mais comum a questão mais da galera repetir o nome mesmo, tá ligado? Tipo, é uma coisa mais egóica, faz um embaixo e joga o mesmo nome em cima e assim vai subindo, sabe? Sim. Frenesi. Mas assim, o que a gente pode tirar desse processo assim, de pesquisa e estudo? Cara, eu acho que assim, ao meu ver, né, minha visão ela mudou muito depois que a gente começou esse projeto, né, esse estudo sobre o Sharpie e a cultura da pichação, porque a gente, tipo assim, nós como produtores culturais aspirantes, né, se alguns professores ouvissem essa frase agora, eles me dariam um puxão de orelha, mas... nós como produtores culturais, né, eu acho que o indivíduo, né, como produtor cultural, a gente sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha do será que eu tô fazendo isso aqui certo, sabe? Será que eu tô sabe, será que eu tô tendo jeito pra fazer isso? Será que eu levo jeito pra isso? Será que é a melhor forma de observar isso, né? E aí a pichação chega e quebra todos esses paradigmas, sabe? Ela é uma forma de arte que ela tá pautada em fugir da norma, em ser difícil de interpretar, em ser difícil de conseguir fazer, sabe? E ela vem pra provar que não existe jeito certo ou errado. Tudo é uma manifestação artística e se você tiver se você estiver usando as lentes certas, você consegue desbravar todo um mundo novo. É como vocês estavam falando agora. O jeito como eu olho pra cidade, como eu interpreto a cidade, mudou completamente depois que a gente começou a fazer essa pesquisa, sabe? Eu comecei a olhar as pichações e eu comecei a identificar, sabe? Eu não conheço a maioria dos pichadores que eu vejo na pista todo dia, né? As tags, né? Não conheço os donos das tags que eu vejo todo dia. Mas eu comecei a notar que, pô, cara, tem tag que eu vejo no Rio de Janeiro inteiro, tá ligado? E nos lugares mais variados possíveis. E aí eu fico... Muito aleatório. Sabe? E aí fica aquela questão... Billy, né? Billy, Mo... É literalmente qualquer lugar do Rio de Janeiro. Qualquer lugar. O Billy, então, porra... Sabe? Então, tipo assim, eu comecei a olhar pra esses dizeres, né? Eu comecei a conversar com a cidade de uma forma muito mais
proprietária, tá ligado? Eu comecei a, tipo assim, pô, eu já começo a notar que, por exemplo, o trajeto que eu faço do dia Taquara-Nilópolis, né? Taquara Zona Oeste e Nilópolis Baixada. Eu não estava acostumado a fazer esse trajeto todo dia, então grande parte do caminho eu só conheço por causa da faculdade, tá ligado? E mesmo assim, às vezes eu não conheço o nome do bairro que eu tô passando, a divisa ainda é uma coisa muito nebulosa pra mim, mas por causa das pichações, eu já comecei a identificar em qual altura do trajeto eu tô. Tá ligado? Cara, isso é um bagulho muito localização, marcante disso. É uma parada assim que é muito louco, sabe? Você usar. E assim, e a pichação como arte efêmera que ela é, né? E, pô, o cara o tempo inteiro tá tendo sua tag apagada dos muros. O dono daquela propriedade ali é o maior inimigo dos pichadores, tá ligado? Ele tá ali sempre querendo cobrir, querendo apagar aquela evidência daquela galera. Então, assim, é muito interessante a gente ver essas pichações que estão meio que ad eternum, tá ligado? Estão pra sempre nos lugares, porque demonstra a perseverança daquele humano que tá pichando no muro e fala, meu irmão, você apagou, mas eu vou voltar alguma hora, tá ligado? Sim. E é muito gratificante saber que a arte, ela respira por essas manifestações, tá ligado? Que a gente, às vezes, eu levo isso até como lição de vida mesmo, que a gente, às vezes, como artista, né, a gente tá com uma série de complexos e questões que impedem a gente de fazer nossa arte. E aí, eu pegando a inspiração desses pichadores, que, mano, os caras estão literalmente tendo o tempo deles apagado diariamente, tá ligado? Não importa se o cara fez bem ou se o cara... Você deixa um cansar por isso, né? Não, de que maneira, eles não param, sabe? Eles não vão parar. É que a gente tava trocando ideia durante o podcast. Pô, eu picho e você pinta. Vamos ver quem tem mais tinta? É justamente isso, irmão. Eu não vou parar de fazer a minha arte porque você não tá gostando. Eu não vou parar de fazer minha arte porque tá no lugar errado, sabe? Eu vou quebrar qualquer barreira. É isso que a pichação me fala. É quebrar as barreiras que impõem a gente e mostrar que a gente tá ali pra isso, entendeu? Que a gente tá ali pra mostrar pro que veio e que a gente veio pra mostrar, tá ligado? Boto fé. Inclusive, acabei de me lembrar aqui, pra quem estiver ouvindo esse episódio e também pros amigos, assistam o filme Pré-Posto 13, Meu Nome é União. Pô, magnífica recomendação, cara. Esse filme é incrível, do amigo Igor Cabral, que foi o montador. Obrigatório, hein? Josi Antunes, que foi a diretora, uma das diretoras, e uma série de pessoas, assim, que são tipo uns monstros da Baixada Fluminense. Só galera incrível. Muito fez foda. Esse filme. Tá disponível em domínio público, acho que vocês encontram no Vimeo, não sei por quanto tempo vai ficar lá, mas pode procurar, assista, tipo, é uma aula de história, é tipo assim, um episódio incrível mesmo. Enfim. Tipo, eu sempre admirei pichação, sabe? Eu nunca tive a diferentona do rolê, mas tipo assim, eu nunca tive essa barreira de não considerar a arte como uma pichação, porque a pichação sempre foi... Não considerar a pichação como arte, porque a pichação sempre foi uma parada muito presente na minha vida. Eu sempre andei com pessoas que picham, que picharam, que já faleceram e tal. E eu adorei, tipo, poder participar dessa roda, dessa troca que a gente fez aqui. E dessa pesquisa também aprendi coisas que eu não sabia e sabe, peguei referências que com certeza eu vou levar pra vida, porque foi o que o Pedro falou, sabe? Que é esse apelo artístico, né? Que a pichação, ela tem, e a gente se aprofundar nisso e quebrar essa barreira do aceito socialmente, do que a gente considera bonito ou não, tá ligado? E você focar mais na questão do que aquilo, o que a pessoa quis transmitir com aquilo, sabe? Um grito de protesto, ela tá, tipo, ali, mano, existindo, tá ligado? Ela tá indo contra todo um sistema que tá ali, tipo, que existe pra fazer você, tipo, desistir daquilo, pra botar aquilo como algo errado, algo feio, e as pessoas estão ali, tipo, foda-se, eu vou fazer isso, sacou? Então, eu adorei essa troca, só isso que eu tenho pra acrescentar mesmo, porque acho muito bom, sabe? Cada vez mais espero que as pessoas que estejam escutando esse podcast mudem a sua visão sobre essa expressão artística, sabe?
porque já é marginalizado pra caramba. O tempo inteiro é vendido pra gente como sujeira, como rebeldia, sabe? Como coisa de gente desocupada, sendo que, pô, é um grito, mano, sabe? É um grito ali de resistência. E é isso, sabe? Muito boa essa troca. Eu adorei trocar com vocês. É isso. Arrasou, cara. É isso, gente, é isso. Então a gente espera que com esse episódio mais pessoas consigam ouvir o grito dessas aí que estão nessa situação, né? Perfeito. Bom, Exato. caso Exato. prensado, episódio piloto acabando agora. Mais coisas aí vão vir. Mais coisas vão vir. A gente vai trocar ideia sobre várias paradas de cultura urbana mais pra frente. Mas por hoje é só. É hora de dar tchau. Então é isso, E família. fiquem de Muito olho, obrigado cara. pela presença de todos e todos. Muito obrigada, rapaziada. É Foi isso, ótimo estar é aqui isso. tendo essa troca com vocês. Pô, igualmente, cara. Não poderia ter companheiros de trocação de ideia melhor. E agradecer É também a professora Viviane, que proporcionou a gente a produzir esse trabalho como conclusão, Sim. né? E Sim, com certeza. E, tipo, Viviane, muito obrigada. foi incrível a experiência. Valeu Foi super a uma pena. experiência Pô, ótima. Obrigado E por fiquem ligados esse... que vão ter mais, hein? Pô, muitos Isso. mais. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por me incluir no grupo de vocês, rapaziada. É sempre um prazer que contar isso, com que vocês. Igor, obrigada. Foi uma roubar tua ideia, Igor. Que isso, gente. Aí, nossa, ficou muito melhor do que eu imaginava que ia ficar. Tipo, achava que quando um trabalho, um produto é individual é uma coisa, mas quando bota no coletivo se transforma imensamente melhor, gente. Muito obrigado pelo 10, ok? Olá, boa Sandro noite. Rodrigues. Pensa com Quero carinho. 10. Então, É isso, gente, gente. Vamos encerrar, que aí a gente Vamos. Eu quero continua morrer a também. trocação. é isso. Então, encerrando aqui agora. Fé. Ei. Ué, sinistro! Um trabalho de Areta Saraiva, Igor Gomes de Araújo, Leon Soares, Pedro Miranda e Pedro Teles. Orientadora, professora Viviane Espírito Santo Rodrigues. Pichação é uma das coisas mais fortes que a gente tem, porque é o seguinte, mano, é o maior arroto que o pobre pode dar, o oprimido pode dar, o arroto na cara do burguês, ó. Toma, nós estamos aqui também, essa porra dessa propriedade privada sua, ela também é minha, a janela é minha, foda-se, o prédio pode ser seu porque o seu avô roubou ele dos índios, mas a janela é minha também, porque a cidade também é minha. Acho que a pichação é um grande grito de assim, ó, a cidade é nossa, mano. Também. A cidade não pertence aos executivos, às multinacionais e toda essa ladainha aí. A cidade é do povo. A cidade é nossa e não é que vai pintar ela do jeito que for. Essa E se pintar em cima de branco, vai lá e volta. vai. Nós somos as espinhas na cara da sociedade porca.